Graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu às vezes quando canto algumas músicas, eu canto ou profeticamente, ou eu estou vivendo ela. Sabe quando a gente canta, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, só quero a Ti. E eu fiquei orando ali agora um pouco. Você já conseguiu pensar o que aconteceria se essa música realmente fosse verdade para todo mundo? Mas verdade convicta, sim. Só quero a Ti e nada mais. E o que tudo isso implicaria em nós como cristãos evangélicos? O que implicaria para a nossa vida se essa música fosse uma verdade absoluta para nós? Você já calculou que a outra música que a gente canta, Perdendo Tudo por amor por amor e com alegria? Se isso fosse uma sincera convicção do nosso coração, se for possível desligar essas luzes aqui para mim, ó, por favor, essas aqui, ó. Pode desligar essa? Obrigado, Júnior. A2, por favor. Mas você já pensou se essas convicções que a gente tanto canta, elas fossem uma verdade absoluta? E eu não estou tentando julgar o teu coração, mas se ela realmente fosse uma verdade absoluta dentro de nós, o quanto a nossa vida seria mudada por isso, ou o que implicaria a nossa semana, ou o que implicaria o nosso culto diante de tudo isso? São verdades que às vezes a gente coloca para fora e às vezes a gente pensa, tudo bem, eu cantei, é legal essa música, o ritmo é bom, mas quando você canta, você está declarando uma verdade sobre você, que talvez nem você pense o nível que você está declarando. E eu queria que a gente orasse nesse momento, com sinceridade. Eu não sou um pastor rabugento, e não quero ser um pastor rabugento, jamais. Mas ver muitos irmãos não estarem no culto é muito triste. Muitos. É saber que a gente canta essas coisas e fala assim, uau, como pode? Isso é verdade mesmo? Então eu queria que junto comigo você pudesse orar. Eu não sei se de pé, ajoelhado, sentado, como você achar melhor, mas eu quero orar. Senhor, restaura o amor da igreja pelo Senhor. Jesus, eu te peço que nessa noite o amor a Ti venha a ser resgatado dentro dos nossos corações, Pai. A simplicidade de amar o Senhor seja resgatado nessa noite, Pai. Jesus, que a nossa canção seja verdadeira, de desejar apenas o Senhor e querer apenas o Senhor seja verdadeiro, Pai. Senhor, nós nos arrependemos diante do Senhor, Pai. Diante do Senhor eu me arrependo, Jesus. E eu te peço, Pai, faz no nosso meio aquilo que nós tanto cantamos, Pai. Faz em nós aquilo que nós declaramos com a nossa boca. Jesus, que a gente não seja como aqueles fariseus que o Senhor falavam com a sua boca me adoram, mas o seu coração está distante. Por favor, Jesus, nos perdoa. Senhor, nós nos arrependemos como igreja, Pai.
Por favor, Jesus. Espírito Santo, o que eu te peço nessa noite é que o Senhor desça nesse lugar e toque os nossos corações, Jesus, nessa noite. Por favor, Jesus, rasga o nosso coração para que o Senhor venha, Pai. E que a verdade seja cravada em nós. Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu dependo do Senhor e eu dependo do Senhor para viver a igreja, Pai. Eu dependo de Ti, Jesus. Eu dependo de Ti, Jesus. Por favor, Pai. Por favor, reanima o Teu povo. Revigora em espírito o Teu povo, Pai, agora. Fortalece o cansado, Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Já vou falar. Romanos capítulo 8. Do versículo 12 até o 16. Jesus. Que o Teu Espírito faça, Jesus. Aleluia. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 12 até o 16, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, para receberes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Até aqui nós vamos ler. Eu estava pensando a respeito do que iria pregar essa semana, e eu comecei a perceber, e normalmente eu não tem como, nós pastoreamos igreja. E se a gente pastoreia uma igreja, as mensagens sim vão surtir efeito e vão surgir a partir do movimento da igreja, porque é o que a igreja precisa ouvir. E eu estava pensando a respeito de como nós nos tornamos totalmente independentes de Deus. Como que a gente consegue se tornar independente de Deus? Mas quando eu leio esse texto de Romanos, ele está dizendo que a partir do momento que nós então entramos no Espírito, nós nos tornamos filhos de Deus. Não sei se você já teve filho, mas eu tenho 2. E quando eles se tornaram meus filhos, eles se tornaram automaticamente dependentes de mim e da Gil, para que eles pudessem viver os primeiros anos de vida. Uma dependência total. E quando nós nos tornamos então filhos de Deus, nós nos tornamos totalmente dependentes e precisamos confiar nele. A inocência de uma criança, quando ela está no desenvolvimento, ela precisa do pai.
Isso define basicamente o quanto nós precisamos de Deus se a gente continuar com a mentalidade como de uma criança. O Senhor diz para nós que vocês são como crianças, e para isso, para vocês confiarem em mim, vocês precisam dessa confiança, às vezes inocente. Não é imatura, é inocente. Entenda o que eu estou falando. A maturidade, ela vem no decorrer dessas coisas. E quando já assistiram o filme do Crônicas de Nárnia? Já assistiram todos? Tem um filme chamado Príncipe Cáspian, e ontem a gente assistiu um pedacinho. Mas tem uma hora que eles retornam para Nárnia, e aí quando eles voltam para aquele lugar, Pedro já estava um pouquinho maior, que era o irmão mais velho. E aí de repente, a irmãzinha mais nova deles, a Lucy, ela percebe que Aslan estava naquele lugar. E aí todo mundo começa a questionar e fala assim: mas por que você foi a única a ver de novo? E ela era a única menor, a criança mais nova. A inocência daquela criança e o desejo profundo em ver de novo aquele rei, aquele leão, era o que traria a ela de ver ele novamente. A falta da inocência e do desejo dos irmãos mais velhos em não ver ou desacreditar de que ele poderia aparecer novamente fazia com que os olhos deles estivessem fechados. E normalmente é isso que acontece com a gente quando a gente para de depender de Deus, porque os nossos olhos não estão vendo mais o Senhor, nós estamos totalmente independentes dele e a gente não precisa mais ver. A nossa inocência foi retirada, os nossos olhos estão vendo e olhando para as outras coisas. E a pergunta que a gente precisa fazer é: quando foi que eu cresci demais a ponto de não depender mais de Jesus no meu dia a dia? Quando foi que as nossas posturas como filho pararam de olhar de novo para o Senhor? Quando foi que eu cresci tanto e eu não consigo mais olhar para Jesus como alguém que eu dependo dele? Não, porque eu consigo fazer todas as coisas. Não, porque agora Jesus não precisa mais tanto assim. Você já viu aquele filho que cresce e tem vergonha que o pai vai levar ele na escola? Eu hoje, quando chego para pegar o Benjamin ou para levar, eu beijo ele, abraço ele. Quando ele chega correndo lá, às vezes ele já faz assim: ô pai, não quero beijar e tal, né? Já dá aqueles negócios. Mas provavelmente quando vai chegando, vai crescendo, ele começa a ter vergonha do pai. Mas é um fato, quanto mais você vai envelhecendo, depois ele volta, né? Você começa a ter orgulho do seu pai. Mas quando foi que a gente cresceu demais a ponto de não conseguir mais depender de Jesus e olhar para Ele como uma figura que a gente necessita, como algo importante, como algo que sem Ele a gente não tem vida? E a gente começa então a fazer escolhas, as nossas escolhas começam a ser feitas independente de Jesus. As nossas escolhas começam a ser feitas sem o recurso de recorrer a Jesus para saber o que a gente deveria fazer. Mas outra pergunta que vem é: quanto você consegue e até onde você consegue ir e prosseguir sem Ele? Talvez você consiga chegar até algum lugar. Talvez o mundo tenha te ensinado a caminhar a partir de um momento: ah, pastor, eu já sou crente há tanto tempo, eu não preciso mais tanto assim. A intimidade era naquele tempo, quando eu comecei, eu precisava conhecer muito Jesus. Hoje eu conheço muito, eu não preciso ser tão dependente assim. O Senhor já me fez crescer, já está tudo certo com a minha vida. A cultura do mundo talvez nos está incutindo na nossa cabeça e dizendo assim: olha, talvez se você tiver suas próprias escolhas, se você fizer o seu próprio caminho, você vai longe. Mas a cultura de Deus, ela nos ensina a ser totalmente dependentes de um Deus que nós servimos e nós precisamos dele para fazer qualquer coisa. Se você parar para pensar hoje, se o Senhor quiser que você pare de respirar agora, você para de respirar. Você é extremamente dependente daquilo que Ele criou, que é o ar. E se Ele quiser paralisar o ar agora, Ele para e você para de respirar. E acabou. Trazer a consciência do quanto nós somos dependentes de Deus é extremamente importante. Porque se a gente perder essa inocência, essa dependência de Deus, nós perdemos o Senhor de vista. A gente perde Ele no meio do caminho. E o reino de Deus, Ele nos ensina a caminhar em unidade e na dependência do Senhor. Não existe caminhada para, vou mais longe, eu vou caminhar sozinho. Não existe isso. Dentro do Evangelho não existe. Então,
Hoje nós percebemos que as pessoas têm falado muito a respeito de faça do seu jeito, governe a sua vida, vá para onde você quiser, faça isso do seu jeito. E as pessoas estão se autogovernando e na verdade nós precisamos de um governo do alto. Nós estamos descontrolados, tentando governar a nossa vida e a gente não sabe por que as coisas estão dando errado. É porque nós estamos governando a nossa vida do nosso jeito. Nós estamos no autogovernando ao invés de ter um governo do alto. Então toda independência fala sobre alguém que não quer mais a cultura do céu, mas quer a cultura daqui da terra. Ele está tentando viver de forma como ele escolhe viver, achando que isso é uma maneira correta de viver, mas quando está percebendo ele está literalmente desgovernado. A independência é um desgoverno na sua vida. A independência é um desgoverno na sua vida. Você pode achar que você está no controle, mas na verdade você não está. Você pode achar que você está tomando decisões que estão te levando para um lugar bom, mas na verdade você não está. Você pode achar que as coisas estão tudo sob controle, mas não estão. As coisas estão descontroladas. Talvez a nossa perspectiva precisa mudar para esses dias. A perspectiva é, se você está olhando que governar a sua vida é o que está te trazendo controle, você precisa entregar o seu controle para o Senhor e ter um alto governo do céu na sua vida. E é isso que vai trazer um direcionamento para você. Nós precisamos dessa perspectiva sendo mudada dentro de nós. Porque quando a gente quer... Você quer algo bom para a sua vida? Ser governado por algo bom? Deixa eu te contar uma verdade que talvez não te contaram. Você não é bom. Eu não sou bom. Se eu tentar governar minha vida, vai dar ruim. Porque eu não sou bom. Tudo que eu tenho de bondade é Cristo em mim. Tudo que eu tenho de bom foi Ele que colocou em mim. Tudo que eu posso fazer de bom foi Ele que colocou em mim. Então, se eu preciso desse governo para que eu possa fazer tudo isso, quem consegue tomar escolhas boas? Quem consegue fazer decisões boas, senão o Senhor na nossa vida? Senão o próprio Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. C.S. Lewis diz que o passado, o presente e o futuro para Deus é como se fosse uma tábua. E Ele consegue enxergar tudo como se fosse o passado, o presente e o futuro. Para nós é uma coisa muito distante, para Deus, Deus está olhando a mesma coisa. Como é que você quer definir como vai ser o seu futuro, se você não tem controle das coisas que vão acontecer? Mas existe um Deus que conhece todas as coisas, e você está dizendo, eu não quero entregar o controle da minha vida para você. Na verdade isso é tolice, porque você entregar para o Senhor é para aquele que conhece. E você está tentando governar de um jeito que você não conhece. É você tentar ir para um caminho orientado por um GPS que não tem caminho. Mas existe um Deus que toma controle de todas as coisas, nós podemos depender dEle. E quando nós dependemos dEle, nós estamos num lugar seguro. Muitos que querem tomar sua independência, fazem isso porque pensam que o seu valor está só naquilo que podem fazer com a sua força, do seu jeito. Eles estão tentando se destacar a partir da sua própria força, da sua vontade, do seu desejo. Mas fazer a vontade de Deus e depender dEle, esse é o maior nível de satisfação que alguém pode ter na vida. A maior satisfação que você pode ter na sua vida é depender de Deus. Ah, mas Ele vai tomar escolhas por mim que eu não queria. É João 21. Você já leu João 21? Quando João fala a respeito de Pedro, e aí Pedro, ele corta a orelha de Malco, ele toma algumas decisões, nega Jesus, faz um monte de coisa. Mas uma hora, Jesus fala com ele e fala assim, olha, quando você estiver nesse lugar... E aí ele pergunta como ele vai morrer, como as coisas vão acontecer, na verdade. Mas chega um momento que Jesus fala, quando chegar esse tempo, eles vão cingir você,
vão esticar os seus braços. E esse vai ser o modo como você vai morrer. Você entende que Pedro não teve mais escolha depois, e a escolha que ele tinha era viver a vontade de Deus? E quando nós entregamos o nosso controle para Deus, a gente não vai lutar para fazer nossa vontade, porque a nossa vontade era cortar a orelha de Malcolm, é fazer do nosso jeito. Não, nós vamos resolver essa situação. E Jesus estava dizendo, não é bem assim que eu quero que faça. Não é assim que eu quero que aconteça. Então depender de Deus é depender do controle dele, saber que o futuro está na mão dele também. E que a gente não toma decisões, e todas as vezes que a gente fica tomando decisões de ser independente, nós estamos nos afastando do Senhor. Sabe que a Bíblia nos ensina? Para não confiar em nós mesmos. A Bíblia ensina isso. A gente já leu aquele texto, várias vezes eu vou ler agora e você vai lembrar. E todas as vezes que a gente lia esse texto, você pensava no irmãozinho. Jeremias 17 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Você não precisa ser muito inteligente para tentar definir qual você quer ser. Se a Bíblia está dizendo que maldito o homem que confia no próprio homem, não é eu confiar no próximo, é eu confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que desconfiar de mim, eu tenho que colocar minha esperança e minha perspectiva de vida no Senhor. Porque se eu colocar a esperança em mim, a força em mim, confiar em mim, na minha carnalidade, sabe? O Senhor está dizendo que aquele que faz isso, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Toda vez que eu me torno então independente, eu estou me apartando do Senhor. Toda vez que eu defino como eu devo viver, como eu devo escolher, que caminho eu devo tomar, me afastar dos caminhos do Senhor, eu estou dizendo: Senhor, eu não quero ser dependente de Ti, eu não quero o Teu amor. E o fim é trágico, será um arbusto solitário no deserto. O fim é trágico para os independentes. Agora, mas o fim, para aqueles que confiam no Senhor e entregam para Ele isso, Ele vai dizer que é uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Momentos ruins você ainda está dando fruto, porque a sua esperança, a sua dependência está no Senhor. A Bíblia tem pensamentos extremamente contrários a uma vida solitária. Extremamente contrária. Nós nascemos para estar no meio de uma comunidade e servir Jesus. Nós nascemos para isso. E deixa eu te dizer, nós somos insuficientes para nós mesmos. Nós somos insuficientes. O Senhor nos criou insuficientes. Você não consegue. Sabe aonde foi que definiu essa insuficiência? Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Foi aqui que nós perdemos o nosso direito de ser suficiente e independente. Foi na cruz que nós perdemos o nosso direito de ser suficiente para nós mesmos. A gente não era suficiente de ser maldito para ser pendurado na cruz. Ele se fez maldito no nosso lugar para que a gente tivesse vida. Não era suficiente a sua morte, a minha morte, para gerar vida depois. Ele tornou o caminho extremamente insuficiente para que você fosse dependente.
A cruz foi e é o sinal de que somos insuficientes para vivermos sozinhos. A cruz foi o sinal que as nossas escolhas nunca poderiam e nunca poderão nos salvar. A cruz é o sinal de que nós nunca poderemos nos salvar, a não ser quando nós dependemos dele, a não ser quando estamos nele, a não ser quando colocamos a nossa esperança nele. A gente tenta ser independente, mas não existe essa opção, não tem como. A gente precisa voltar e resgatar e ser como uma criança totalmente dependente. E sabe, como eu falei aqui no começo, ser dependente não é um sinal de imaturidade, é sinal de maturidade. Ser dependente, quanto mais dependente você for de Deus, mais maduro eu entendo que você é. Então Jesus mostrou e afirmou para nós que a cruz é um estilo de vida de quem depende dele. É onde eu preciso retomar e dizer: Senhor, eu fui insuficiente com as minhas escolhas. Eu estou diante da cruz, aqui, para resolver essa situação. Eu estou diante do Senhor. Esse negócio de autoconfiança é um negócio que o mundo tem tentado ensinar para nós. Tem tentado incutir na nossa cabeça, dizer: olha como você é bom, olha como você é isso. Mas deixa eu te dizer, o lugar aonde o Espírito Santo quer te levar, o lugar aonde Ele quer que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer, deixa eu te falar uma coisa: você é totalmente incapaz de fazer se não for através do poder do Espírito Santo. Nós não somos capazes. Eu não sou capaz de administrar uma igreja, de pastorear uma igreja, se não for pelo poder de Deus. Eu sou incapaz de cuidar da minha própria família se o Senhor não for o centro da minha casa. Eu sou incapaz de ter um trabalho para ter uma renda, para cuidar da minha família, se o Senhor não for aquele que eu dependo. Eu sou extremamente incapaz de fazer essas coisas. Os desafios que o Senhor nos coloca para que a gente dependa dEle. E Ele nos dá coragem para conduzir para esse lugar. Quando nós entramos em guerras aonde o Senhor não está, deixa eu te falar uma coisa: certamente nós vamos perder. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que se você entrar numa guerra sem depender do Senhor, você vai perder essa batalha. A nossa força não é suficiente para combater aquilo que nós precisamos. E a gente para de depender do Senhor dessas coisas. Tem muita gente desanimado na fé, porque está tentando combater as resistências que são espirituais de forma natural. E aí você não consegue perceber que o mundo espiritual está lutando contra, e você está tentando combater a sua vida e as suas coisas de ordem natural. E as coisas são espirituais. E você precisa compreender essas coisas. E lutar de ordem espiritual e não carnal. Você tem que orar e falar: Senhor, eu sou insuficiente para essas coisas. Quando a gente volta de novo para o exemplo do filme, aonde iria se travar uma guerra, eu falei da Lucy que viu Aslan, mas depois Pedro, ele fica indignado, ele está orgulhoso demais, ele fala: eu sou suficiente, eu consigo fazer isso, nós não precisamos mais de Aslan. Para você entender um pouco a respeito de Nárnia, ele faz uma referência ao leão ser Jesus. E sabe, ele diz: olha, eu não dependo mais, a força do meu braço é suficiente. Eu cresci demais, eu tenho poder, eu sei fazer as coisas. E quando nós vamos com essa mentalidade orgulhosa, certamente o Senhor não aparecerá para nós, e certamente o Senhor não vai para a guerra junto com a gente. Eu preciso ser humilde, entrar nesse lugar e dizer: Senhor, eu sou insuficiente para ganhar essas coisas. Eu dependo do Senhor. Eu preciso entrar nesse lugar onde o Senhor é suficiente. E deixa eu te dizer, muitas vezes a gente está desanimado porque nós não estamos conseguindo ver o Senhor no meio das nossas batalhas. E sabe de uma coisa? Ele não precisa se mostrar todas as vezes. Ele já fez uma promessa dizendo que Ele estaria.
Ele não precisa dizer, Ele não precisa te mostrar, Ele não precisa aparecer para você toda hora, para você entender que Ele está, porque Ele está. A gente não acabou de cantar aqui, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. A gente não cantou isso agora. E como é que no meio de uma batalha, no meio de uma dificuldade, você duvida, será que o Senhor está aqui? Será que Ele está vendo essas coisas? Será que eu sou dependente dEle? Então não é porque Ele não está aparecendo aos seus olhos que nada está acontecendo. Ele está. Aleluia. Ele está. Hoje eu estou sendo bonzinho, né? Quando nós estamos em momentos complexos da nossa vida, para onde nós olhamos? Para onde os seus olhos estão sendo voltados quando as coisas acontecem? Se engana quem pensa que a maturidade vai te levar a ser independente. A maturidade de ser um cristão me torna mais dependente do Senhor. Anota isso para você saber. Maturidade é igual a mais dependência de Deus. Maturidade é igual a mais dependência de Deus. Cada vez que eu me torno mais maduro e me aproximo do Senhor, quanto mais eu ando para perto dEle, mais um insuficiente, mais a minha consciência de quem eu sou e do poder que Ele tem, que eu preciso ser transformado por Ele. Sabe, pessoas que não estão sendo transformadas é porque não se aproximaram de Jesus. Pessoas que não se acham insuficientes ou têm o desejo de escolherem suas próprias vidas, de fazer do seu próprio jeito, é porque tem um orgulho e uma soberba gigantesca e é totalmente independente de Deus. E está achando que isso é maturidade, de viver do seu próprio jeito. Não, o Senhor já me ensinou, já aprendi tudo, eu sei fazer tudo do meu jeito. Não, você está sendo imaturo. Você está sendo covarde de tentar tomar o controle de tudo que você faz da tua vida. Isso é covardia, isso não é coragem. E o Senhor não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de coragem. Então, quando eu me aproximo mais do Senhor, a minha consciência de quem Ele é, ela aumenta. Se o Senhor é uma luz que ofusca tudo, quanto mais eu me aproximo dEle, mais aparece a realidade de quem eu sou. E aí você olha para dentro de você e fala assim, uau, eu não sou digno. Pessoas que acham que está tudo bem é porque não se aproximaram tanto assim de Jesus, da luz do Senhor. Não conseguem enxergar os seus próprios pecados, só falam assim, está tudo bem, minha vida é boa, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Chega mais um pouco perto da luz. Se a gente jogar luz naqueles cantos ali, você vai ver que é horroroso, que aqui aparecem umas teias de aranha absurdas. Mas sabe por que vocês não estão vendo? Porque não tem luz naquele lugar. E a gente limpa. E aí depois vem outra lá, outra teia e entra naquele lugar. Mas se a gente colocar uma luz lá agora, eu estou aqui de perto, eu estou vendo que tem uma teia bem ali. Então quanto mais você consegue se aproximar da luz do Senhor, mais consciente você vai perceber de quem você é em Cristo. E aí você vai ver, eu sou insuficiente, eu sou dependente do Senhor. É assim que a gente é. Você tem coragem de se aproximar tanto de Jesus e ver o quão podre você é diante dele, para que ele possa te transformar? Se a maturidade é igual a mais dependência de Deus, a autossuficiência, então, ela é igual à imaturidade. A autossuficiência é uma imaturidade. Quanto mais eu dependo de Jesus, mais eu estou demonstrando que eu estou crescendo nele. Quanto mais eu mostro e eu revelo as fraquezas diante dele, isso só quer dizer que eu estou crescendo nele. Às vezes você pensa, está aparecendo tantas coisas, está aparecendo tantas fraquezas em mim,
Se está aparecendo as fraquezas, é porque o Senhor está expondo a sua vida para você mesmo. E Ele está fazendo isso para te curar, para transformar a sua vida. Não é para te expor, é para que você seja mudado completamente. Às vezes a gente vê pessoas que entram dentro da igreja e saem de dentro da igreja e não demonstram, não esboçam nada. Nunca uma mensagem fala com ela, nunca essa pessoa tem que corresponder a um apelo ou alguma coisa. Essa pessoa, ou ela é boa demais e vai passar uma carruagem aqui, vai levar ela como levou Elias, ou essa pessoa está fingindo e não está próxima do Senhor, porque nunca é sobre ela. Não, se tal pessoa ouvisse essa mensagem, aquela pessoa precisava ouvir. É você mesmo. Sou eu. A mensagem precisa me tocar. Nunca toca em nada. Meu Deus. Será que eu já sou o varão perfeito? Vejo que não. Nós corremos riscos quando a gente fica sozinho, tomar nossas decisões sem consultar o Espírito Santo. Sabe, quando a gente para de consultar e ter o conselho de Deus para a nossa vida, a gente pode ir para um caminho onde a gente vai perder aquilo que o Senhor colocou para nós. Quando a gente vê a história de Saul e Davi, nós percebemos que Saul, no momento que ele perde o conselho de Samuel, quando ele decide não ouvir mais o conselho de Samuel, é ali que ele se perde. Olha, Saul, você precisa matar todos, os animais, tudo. E quando ele decide fazer do jeito dele, dá errado. E ele perde o trono, porque ele decidiu fazer do jeito dele, orgulhoso, não ouvindo mais o conselho de um homem de Deus. E aí ele perde o lugar onde o Senhor tinha colocado. A Bíblia diz que naquele dia Saul perdeu o reinado. Ele ainda continuou reinando, mas ele já não era mais o rei. Por causa de uma autossuficiência, por causa de uma autoconfiança. Eu sei, eu decido, eu já ouvi Deus, foi Deus que me colocou nesse lugar, agora eu não preciso mais ouvir Deus. Não, você precisa ouvir Deus e continuar ouvindo Deus e sendo dependente dEle, e isso é maturidade para a sua vida. A gente precisa crescer. Agora, a respeito de Davi, ele foi extremamente temente ao Senhor, a quem chamou ele para colocar ele naquele lugar de reinado. Ele poderia ter decidido ter matado Saul, ele teve várias oportunidades de matar Saul. Se você não conhece a história, Davi teve a oportunidade de matar Saul mais de uma vez. As pessoas falavam, vai lá Davi, mata Saul e assume o reinado. Ele falou, eu não vou fazer isso contra o ungido do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu dependo de que o Senhor que me chamou para esse lugar, me coloque nesse lugar, porque se eu me colocar nesse lugar, eu estou fazendo minha própria escolha, e se esse não é o tempo que Ele determinou que vai acontecer, eu não vou me colocar nesse lugar. Davi foi extremamente temente. Uma decisão sozinha de Davi poderia ter feito ele se tornar rei, mas não tinha autorização do Senhor. Você precisa de autorização de Deus para viver aquilo que Ele te chamou para fazer. Você precisa de autorização. Se o Senhor te escolheu para que você vivesse num lugar e te colocasse num lugar, você precisa esperar Ele te colocar. Se você se autocolocar nesse lugar, você está correndo um risco de logo perder essa posição onde Ele te colocou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Você já tentou se colocar num lugar assim? Pensa aí nas suas áreas da vida. Se colocar nesse lugar é perigoso demais. E essa é a luta de pessoas que se acham suficientes. Elas querem entrar em lugar que ainda não foram habilitadas para estar.
Se você já dirigiu sem habilitação, quero confessar meu pecado. Aos 16 anos de idade, o pastor de vocês, na loucuragem, trabalhando, eu fiz isso. Me arrependo. Eu não estava habilitado. E se a polícia me pegasse, ia prender o carro, porque eu não estava habilitado para fazer aquilo. Habilitação para você fazer algo é importante dentro do reino de Deus. A autossuficiência, ela vai trazer uma desgraça e um desgoverno para dentro de você. A gente tem que parar com essa luta. A gente precisa orar para o céu nos habilitar para fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Quando a habilitação vem do céu, você fala, uau, agora eu posso fazer isso. Agora, aquele tempo onde o Senhor me preparou, como preparou Davi, matando gigante, matando leão, matando urso, Ele fez tudo aquilo para preparar, para ele chegar num lugar, para quando o Senhor habilitasse ele tivesse recurso para governar. Tudo que você está vivendo agora são recursos do céu para você, para aquilo que o Senhor vai fazer com a tua vida. Agora, o independente, ele tem uma característica de fazer as coisas sozinho, sem consultar o Senhor, sem pedir nenhuma opção para Deus. E o nome disso se chama força do braço. A força do braço é o que motiva o autossuficiente, o independente. A força do braço motiva ele a acordar todos os dias. Hoje eu vou fazer. Hoje, eu não estou falando para você não acordar e ser contente com a força que o Senhor te deu, não é isso. Eu estou falando que você não pode depender da sua força para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E sabe o que acontece com aqueles que agem com a própria força e com a independência longe do Senhor? Ansiedade, agitação, falta de domínio próprio são características de pessoas que estão vivendo na independência de Deus. Estão sempre cansados, estão sempre sobrecarregados, está sempre acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque você está tentando cavar algo que Deus ainda não te habilitou a fazer. Você precisa desse lugar. Mas eu não quero só trazer para essas coisas. Eu quero trazer algo dizendo o principal. Nós não podemos ser independentes quando se fala do amor do Pai. Eu preciso do amor de Deus para a minha vida. Os independentes não conseguem desfrutar do amor do Pai. Ele não desfruta do amor do Pai. Ele faz tudo sozinho. Ele não depende do Pai, porque não, o Pai está ocupado demais. Deixa que eu faça aqui sozinho. Só eu já fiz isso? Deixa que eu resolvo. Deus, essa está comigo. Vamos lá que eu resolvo. Quem já tentou fazer assim? Sabe que dos meus amigos eu fui o primeiro a namorar, o primeiro a casar, e o primeiro a ter filho, e o primeiro a ter um carro. De todos os meus amigos. De todos esses itens que eu acabei de citar, em nenhum deles o meu coração pesava, falava assim, Deus, quando eu vou ter uma namorada? Eu estava preocupado com Jesus. Deus, quando eu vou ter um carro? Não estava preocupado. Deus, quando eu vou casar? Não sei. Eu não estava preocupado com essas coisas, gente. Eu não aconselho ninguém a namorar com a idade que eu namorei, com 17 anos. Não aconselho ninguém. Se vier um jovem de 17 anos dizendo, pastor, eu quero namorar, fala com teu pai, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não aconselho a fazer essas coisas. Mas eu comecei a namorar e graças a Deus a Gil foi minha primeira namorada e esposa e estamos casados até agora, 18 anos. Eu sei, eu sou jovem. Jovem ainda. Mas quando você não coloca força naquilo para fazer o negócio acontecer, as coisas acontecem e elas fluem. Deixa o Senhor te habilitar nessas coisas. Tem áreas da sua vida que você precisa dizer, Senhor, eu quero depender do Senhor nessas coisas. E aí, quando
o independente de Deus, ele tenta fazer alguma coisa sozinho, sabe o que acontece? Ele quebra a cara. E aí sabe o que acontece depois que ele quebra a cara? Ele não muda a postura dele. Ele fala, deu errado, porque Deus quis que desse errado. Aí coloca a culpa em Deus de novo, eu falo, miserável, você não entendeu nada. Você toma as suas decisões, o teu carro está desgovernado, está indo para tudo quanto é lado. Você não ouve ninguém, você não ouve Deus, você não ouve o conselho do Senhor. E aí você acha que foi Deus que te colocou nesse lugar. Não, foi você mesmo. Porque autocontrole e autossuficiência é um carro desgovernado. A gente acha que está tudo certo, mas não é. Sabe quando você sabe que você está sendo governado pelo Senhor? É quando está difícil. Porque o carro desgovernado para baixo, a ladeira abaixo, ele só vai. Agora o carro quando é para cima, você precisa engatar uma marcha bem lentinha para subir a subidinha. E se você não tiver carro, sobe o morro de pé, é difícil. Quando você entende que a ladeira está difícil de subir, você está indo no caminho certo, meu irmão. Você está indo para o caminho certo. O independente, ele parece ser corajoso porque ele faz tudo que ele pensa. Mas na verdade, dependência do Senhor é o que faz a gente vencer os nossos medos. Dependência do Senhor que é coragem. É você dar o controle para um Deus que você não sabe o que Ele vai fazer amanhã. Isso é coragem, não é? Covardia é você querer fazer do seu jeito, que você fala, eu tenho o controle de todas as coisas. Isso é covardia. Entregar o controle para Ele é um ato de coragem e de confiança. Mas ser dependente demanda de nós tempo para conhecer a vontade de Deus. Para encontrar segurança em Deus demanda tempo. E eu quero voltar a repetir e dizer, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de coragem. O Senhor nos deu um espírito de coragem. Fazer as coisas do nosso jeito não é segurança, é falta de fé e principalmente falta de confiança na paternidade de Deus. Falta de confiança na paternidade de Deus. Pastor, então você não tem problema? Muitos. E é isso que me faz confiar no Senhor. Eu falei uma frase na São House, eu falei sexta-feira na escola aqui de Filipenses, que eu brinquei. Eu disse, gente, pare de dizer que você tem crise financeira. Você tem oportunidade para o milagre. É diferente. Então a nossa fé precisa ser sustentada disso, de que nós temos um Pai que vai nos sustentar. E a gente foi criado para ser dependente dele. E sem isso nós estamos fora do plano de Deus. Sem isso nós estamos fora do plano do Abba, Pai. Hoje a minha mensagem é curtinha. E eu quero orar com você nessa noite. Cadê o menino que toca? Eu pedi para eles trocarem uma música enquanto a gente vai orar. Sabe por quê? Porque existe um lugar onde nós precisamos e podemos. Pode deixar, por favor. Existe um lugar onde a gente precisa depender do amor de Deus. Existe um lugar onde a gente se tornou independente dentro do nosso coração e a gente precisa entregar de novo o controle para Deus da nossa vida. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos nesse momento, antes de eu te convidar para vir aqui na frente. Ou se você se sentir à vontade já de vir aqui e corresponder a isso e dizer, Senhor, eu preciso dessa dependência, eu preciso me entregar para o Senhor. Talvez você tenha perdido tempo demais tentando lutar com a sua própria força, tentando viver de uma forma que não consegue desfrutar o amor de Deus, mas hoje você tem uma oportunidade de se render a essas coisas. Talvez eu estou aqui para te lembrar que não é do teu jeito, com a tua força. Não é por força nem por violência. Hoje nós precisamos
entrar no colo do Pai, do amor do Pai, e dizer: Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. O amor vai nos trazer para um lugar de dependência total a Ele. Sabe, eu dependo de Jesus. Eu dependo do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu dependo disso. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero que você, se você quiser entregar sua vida para Jesus e falar: Senhor, eu tenho me tornado uma pessoa independente, eu quero depender do Senhor. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Entregar a sua vida para Jesus nessa noite é a melhor coisa que você pode fazer. Pare de ser alguém que é maduro demais, achando que é maduro demais, porque ser maduro demais, você acha que é se tornar independente do que Deus tem para fazer, é não ouvir Deus. Mas eu quero te dizer, maturidade é um sinal de total dependência de Deus. É você se expor a Jesus todos os dias e que Ele possa se revelar e revelar a tua vida e dizer: você é isso daqui e eu preciso fazer a obra nisso daqui. Então a dependência é sinal de maturidade. Expor as suas fraquezas é sinal de maturidade. Faça isso diante do Senhor agora. Renda a sua vida totalmente a Ele nessa noite. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Teu amor, Senhor, eu não posso viver longe do seu afago, Senhor, eu não posso viver longe do seu abraço, Senhor, eu não posso viver longe do seu amor, Senhor, eu não posso viver longe do seu afago. Torna-nos, Jesus. Nos coloca nos lugares aonde o Senhor deseja, mas que não seja com a nossa força, que não seja do nosso jeito, Jesus. Senhor, eu te peço para que os nossos irmãos nessa noite possam ser expostos a você, Jesus. Nos expõe ao Senhor, Pai, nessa noite. E que a nossa exposição ao Senhor possa nos trazer clareza de quem nós somos, Jesus. Senhor, nós precisamos da clareza de quem realmente nós somos, para que a gente possa se arrepender, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é,
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Vem, se você precisa desse lugar de confiança no Senhor, se renda nessa noite. E deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do seu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, com seus braços de amor. Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixe sozinhos. Senhor, que a gente possa entregar hoje